Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido e que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui com a irmã Heloísa. Paz do Senhor, irmãos. E neste santo sábado do Senhor, nós estamos aqui para estudarmos a lição, e passarmos aqui um breve momento com vocês para estudarmos mais a palavra de Deus, para conhecermos a palavra de Deus. E nós teremos nessa live um estudo que será dividido em duas partes, Então hoje será desenvolvida uma parte, e no próximo estudo a continuidade desse estudo de hoje. E antes de nós começarmos, a nossa introdução, eu quero orar com vocês, Eu quero orar para pedir, que Deus esteja abençoando o nosso estudo, que Ele abra nossa mente para o conhecimento, o discernimento da sua palavra. Então ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Senhor, Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus que era e que é. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Sua presença, diante de Ti, e pedimos, Senhor, humildemente, que venha nos abençoar, que fale conosco através dessa lição e traga para nós o conforto, o consolo, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. E que essa lição nos ajude a confiar mais, a fortalecer a nossa fé, assim como foi com os nossos antepassados. Senhor, nós estamos aqui porque cremos em Ti, porque confiamos na Tua palavra. E por isso, peço que o Espírito Santo use a nossa vida hoje para falarmos a respeito daquilo que Tu queres que nós falemos, Senhor. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje é sobre ventos e tempestades. E ele embasa muito na vida de Abraão. Abraão passou por diversas tempestades, por diversos reveses. E em nenhum momento Deus deixou que Abraão estivesse desamparado. Também fala um pouco sobre a vida de Gideão. Gideão que em certo momento sentiu-se abandonado por Deus. E no momento que ele mais se sentiu aflito,
Deus chegou a ele e disse que estava com ele e que era para ele ser forte e corajoso, que ele teria vitória. E que nós entendamos com a lição que é exatamente sobre isso, passarmos por dificuldades, mas confiarmos que Deus tem um plano de vitória para a nossa vida. Sim, irmãos, servir a Deus não é fácil, né? E a palavra de Deus fala que servir a Deus é como andar em um caminho estreito. O caminho estreito é aquele que nos conduz à vida eterna. E poucos são os que encontram esse caminho. E o autor da lição, ele menciona no seu comentário adicional que existem, correntes que falam que servir a Jesus, servir a Deus, que quem aceita Jesus, quem serve a Deus, não tem dificuldades, não passa por tribulações. E nós veremos no estudo de hoje que não é assim, não é dessa forma. Então, para entendermos melhor isso, como a irmã Heloísa falou, nós vamos falar desse personagem tão conhecido, tão célebre da história do povo de Israel, que é Abraão. E também, como ela mencionou, Gideão. E quando a gente fala de Abraão, é gostoso porque muitas vezes nós nos emocionamos, porque nos identificamos com a história dele, nos identificamos com os reveses da sua vida, Então é muito gostoso falar dele. Bom, hoje nós contaremos então com a ajuda de algumas irmãs queridas, E a primeira irmã que irá nos ajudar a falar a reflexão 1 é a nossa diaconisa Yaci. Então, tia, o que diz a reflexão 1? Olá, irmãos, vamos dar continuidade então ao estudo da lição desse sábado, que está falando sobre ventos e tempestades, que são as nossas lutas, as nossas dificuldades do dia a dia. E essa lição trouxe um personagem importantíssimo, que é Abraão. Abraão nós chamamos de o nosso pai na fé. Os judeus também tinham Abraão como pai na fé. E eles confiavam tanto nisso que era o sonho de todo judeu ser filho de Abraão. Era como que ser filho de Abraão tinha a salvação garantida e, além disso, tinha uma proteção, tinha um livramento. Mas a gente vê que não foi assim com eles e não é assim conosco. Abraão, se nós percorrermos a história de Abraão, que é ampla, que não é o caso hoje, mas apenas a lição está citando o caso de Abraão aqui, nós vamos percorrer a história de Abraão. Abraão teve muitas dificuldades, Abraão teve muitos ventos, muitas tempestades para enfrentar. Abraão teve medo da morte, Abraão teve problemas familiares sérios. Então, os ventos, as lutas, as dificuldades da vida aconteceu com Abraão, aconteceu com os judeus, com os descendentes de Abraão, acontece conosco hoje. E tudo isso, essas lutas, essas dificuldades, não anula a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus sempre foi bom. Ser descendente de Abraão é muito bom. Ter Abraão como nosso pai na fé é muito bom, porque o mesmo Deus que protegeu Abraão, que ajudou ele a enfrentar os ventos, as tempestades, as lutas da vida, todas aquelas lutas que ele passou, todos aqueles problemas, os dilemas da vida dele, o mesmo Deus que amparou, que guardou e orientou Abraão, é o Deus que nos orienta e que nos guarda hoje também. É o mesmo Deus. Mas isso não é suficiente para nós termos a nossa salvação garantida e nem sermos livres das dificuldades da vida. Os ventos, as tempestades, as dificuldades não anulam a bondade de Deus. Deus continua sendo bom, sempre. Mas ser descendente de Abraão, ou ter Abraão como nosso pai na fé,
Isso não é suficiente para nós termos a nossa salvação garantida. Por isso, lá no capítulo 3 de Mateus, nós encontramos João Batista pregando o Evangelho, dizendo ao povo que viesse ao arrependimento. Ele estava falando com os judeus, para que eles se arrependessem, para que eles viessem ao batismo, para que eles pudessem então garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos, no decorrer dessa lição, aprender um pouco mais sobre isso, ou confirmar aquilo que nós já sabemos, que o nosso Deus é bom o tempo todo. E temos Abraão sim como nosso pai na fé, mas só isso não é suficiente para garantirmos a nossa salvação. Nós precisamos ter o nosso arrependimento, a nossa conversão e garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, como a pregação de João Batista. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser guardados e amparados pelo Deus de Abraão. Amém. Irmãos, Abraão foi pai de nações. Ele foi servo fiel no serviço a Deus. Nem por isso Abraão foi livrado de tempestades e tempos maus. Abraão enfrentou muita coisa, mas Deus fez uma promessa de que ele e sua descendência seriam abençoados e que ele teria um destino lindo ao povo de Deus. Abraão não se deixou abalar pelos tempos maus, pelas tempestades, mas ele confiou em Deus. Então, a nossa vida também é como viveu Abraão. Nós passaremos sim por dificuldades, mas Deus faz uma promessa para nós. E dando sequência à nossa reflexão de hoje, à nossa lição, eu convido a irmã Elaine para refletir com a gente, baseado na sequência 1. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vou ler e comentar a sequência 1. Mas Abraão, no seu particular, enfrentou violentas tempestades. Nos escritos a seu respeito, desde a distante Ur, sua estada em Harã, depois sua passagem por Canaã, sua descida ao Egito e sua volta de lá, até se instalar definitivamente em Canaã, o que não lhe faltou foram fortíssimas ventanias e tempestades assustadoras. Mas nosso foco, quando falamos sobre Abraão, é a promessa que ele recebeu de Deus. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos analisar que nesse capítulo de Gênesis relata a entrada de Abrão na Terra Prometida, onde naquele momento o seu nome não havia sido ainda trocado de Abrão para Abraão. Que por mais que ele passou por muitas dificuldades até aquele momento, podemos ver o amor e a bondade de Deus para com ele. No primeiro versículo, explica que o chamado de Deus a Abrão ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras da sua família. Deus ordenou a Abrão que fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Naquele momento, a terra ainda não havia sido revelada por completamente, mas ele confiou e não duvidou do amor de Deus. Ele acreditou que Deus lhe daria uma melhor morada, mesmo que ele não soubesse exatamente para onde deveria ir. Isso, meus irmãos, é o confiar, é o temor a Deus. Deus também prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoá-lo grandemente. Através dessa promessa, podemos destacar o tanto que ele e a sua família experimentaria algo maravilhoso. Isso fica evidente no trecho: te engrandecerei o nome. Na sequência, podemos ver que Deus prometeu assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz claramente que Deus os protegeria de qualquer pessoa que tentasse se levantar contra ele ou a sua família. Meus irmãos, nos dias de hoje, quantas tempestades estamos passando? Quantas incertezas com essa
pandemia, cada dia é uma notícia diferente, mas podemos afirmar que se a gente se mantiver firme com Deus e na sua palavra, Ele estará conosco em todos os momentos. E o mais magnífico de tudo, Ele nos prometeu a salvação. Obrigada, irmã Elaine, pelo comentário. E então, veja, a história deste homem, né, a história de Abraão, começa com um chamado, cujo chamado implica em uma renúncia. E qual era o chamado dele? Ir para uma terra desconhecida. Irmãos, será que é fácil decidir, aceitar, deixar a nossa zona de conforto, deixar os nossos amigos, a nossa terra natal, né? Será que é fácil deixar tudo e ir embora assim? Então é uma decisão muito difícil que requer muita confiança e muita fé em Deus. E como a irmã Elaine disse, né? Ele tomou a decisão. Abraão confiou. E a partir do momento que Abraão tomou a decisão de servir a Deus, o caminho de Abraão se tornou muito estreito. E na reflexão 2 do estudo está resumido alguns sofrimentos de Abraão. E nós ouviremos a reflexão 2 na voz da irmã Fabrícia, um resumo, né, disso tudo. Então, irmã Fabrícia, diz aí. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando sobre ventos e tempestades, e nenhum momento melhor do que esse, né? Que nós estamos vivendo, que tá aí todo mundo com o coraçãozinho apertado, para a gente estar falando um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente imagina que a gente só vai ouvir falar sobre bênçãos, proteção, promessa, e que a nossa vida vai ser essa bênção. Vai sim, mas não é para agora, né? Agora nós estamos aqui sujeito a tudo isso que o mundo oferece. Bom, então coube a minha reflexão 2 e nós estamos aqui para fazer uma síntese sobre a vida de Abraão. Então, Abraão, vivendo ali em Ur, Abraão perdeu seu irmão. Que dor e que tristeza, né? Abraão sai com destino a Canaã, junta tudo, sai com destino a Canaã, e estando ali em Harã, Abraão perdeu seu pai. Mais uma dor para Abraão, não é verdade? Bom, segue Abraão para Canaã. Chegando Abraão em Canaã, ele vê muita pobreza, muito caos, e ele decide que não é ali o lugar dele, e ele vai até o Egito. Chegando Abraão no Egito, ele vê possibilidade de morte, e aí decide ele e Sara contarem uma mentira, né? E aí Abraão e Sara falam que são irmãos e conseguem viver ali no Egito por um período. Vivendo eles ali, Abraão volta para Canaã. Olha, agora acho que vai dar tudo certo. Não. Estando Abraão ali em Canaã, vem a notícia de seu sobrinho. Nós vamos ler aqui agora em Gênesis, capítulo 14, versículo 12 ao 16. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Quem quiser me acompanhar. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Arne. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então, olha só, né? Olha quanta turbulência que teve na vida de Abraão. Então, irmãos, que a gente possa refletir sobre isso. Nossos irmãos vão estar aí falando mais um pouquinho com cada um de vocês. E assim, que o nosso coração seja preenchido, que a gente consiga entender que nós estamos sujeitos às tempestades desse mundo, mas que nós temos um Deus que é conosco. Amém? Obrigada, Fabrícia.
Quantas dificuldades Abraão enfrentou, né? Perda do seu irmão Arã, perda do seu pai Tera. Quantas dificuldades, a perda, ela é uma dor que é muito difícil da gente lidar. Então, eu acredito que, como ele devia estar abatido, abalado, né, com essas perdas. Abraão enfrentou todas essas decepções. Ele foi em busca da terra que Deus havia prometido a ele, que era Canaã. E ele chegou e mais uma decepção. Ele esperava um cenário completamente diferente e se deparou com muita tristeza. E muita pobreza também, né? E ele foi até o Egito, e era um destino que, na verdade, ele não previa que ele iria, né? E em Egito ele também encontrou um cenário que não o agradou e retornou para Canaã. Logo após o seu retorno, ele enfrentou mais uma tristeza, que foi se separar do seu companheiro Ló. E na realidade essa separação não foi por vontade deles. Aconteceu e eles tiveram que se separar, e acredito que foi uma grande perda, e ele sofreu muito com isso. E tendo se separado de Ló, logo depois, Ló passou por uma grande dificuldade em que Abraão precisou ajudar o seu parente também, né? Ele precisou ajudar a sair do conflito que ele passava. Então, quantas sequências que Abraão enfrentou de dificuldades, como Abraão foi testado por Deus, né? Mas em todas as vezes em que Abraão enfrentou as dificuldades dele, Deus sempre manteve presente, mantendo contato com Abraão, dizendo e demonstrando que ele não estaria só, porque ele era um servo fiel. Ele sempre confiou que Deus traria vitória. Mas mesmo ele sendo o servo que ele era, e mesmo confiando tanto em Deus, Deus não absteu ele do sofrimento, porque em cada sofrimento que ele ia, cada vez Abraão se tornava-se mais forte. E foi exatamente por isso que ele se tornou uma referência tão grande para cada um de nós, porque mesmo tendo passado por tantas aflições, ele manteve-se firme, né? E dando sequência ao nosso pensamento, eu convido a irmã Meire a falar com a gente sobre a sequência 2. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estarei falando sobre a sequência 2, que nos faz lembrar que quando tudo parecia estar calmo na vida de Abraão, que os ventos e as tempestades já haviam passado, vem uma grande reviravolta, ou seja, Abraão sendo provado mais uma vez. Para entendermos melhor, farei a leitura em Gênesis, capítulo 21, versículos 14, 15 e 16. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Irmãos, a história de Agar nos revela um fato muito interessante diante do amor de Deus por aqueles que, por algum motivo, pensam ou já pensaram em desistir de algo. Agar era uma serva que teve um filho com Abraão a pedido de sua esposa Sara, que não podia gerar filhos, mas que mais tarde, cumprindo uma promessa de Deus, Sara concebeu e deu um filho a Abraão na sua velhice. Algum tempo depois, por ciúmes, Sara fez com que Abraão tomasse uma das piores decisões de sua vida: expulsar a serva e seu filho Ismael de sua casa.
Depois de ter ficado muito perturbado com a atitude de sua esposa Sara, Deus o aconselha a realizar o pedido da mesma. Então, Agar foi levada ao deserto junto com seu filho, e lá experimentou um tempo de aflição, de angústia, de medo em sua vida. Primeiro, sofreu a dor do abandono. Em seguida, com a escassez. Imaginou, irmãos, viver no deserto com um filho jovem? E o pior, o medo de seu filho morrer, pois nem água tinha lá. Daí, Agar sentiu totalmente incapaz de lidar com todos aqueles problemas. E aconteceu que, já sem forças para lutar, ela começa a chorar. E nesse choro, irmãos, era como se ela tivesse declarando a Deus a sua dor, a sua incapacidade de lutar contra todas aquelas dificuldades. E foi exatamente nesta hora que veio o auxílio do Senhor. Se a gente continuar lendo o capítulo 21 de Gênesis, no versículo 19 diz assim: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Irmãos, Deus supriu todas as necessidades de Agar e disse ainda que levantaria através de seu filho Ismael uma grande nação. Deus é bom, irmãos. Ele é bom o tempo todo. Nós é que às vezes temos dificuldade para ver a sua bondade. Às vezes nos sentimos como Agar, sufocado pelas circunstâncias, pelas dores, pensando em desistir. Vamos pensar que essa luta não é a nossa luta, que essa luta é a luta do Senhor, que Ele está sempre junto de nós. Este tempo não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar. Vamos continuar orando, clamando ao Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e permitir que vejamos a fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Que a nossa fé seja renovada em Cristo Jesus por sua palavra. Que possamos enxergar a bondade de Deus em cada detalhe, até mesmo nas dificuldades. Para Agar e seu filho Ismael serem expulsos e levados para o deserto, representava a morte. Porém, foi ali que aconteceu o maior milagre da vida deles. E a certeza de que Deus é bom e está conosco o tempo todo, nos protegendo e nos livrando de todas as tempestades e de todos os ventos. Grata, diaconisa Meire, pela sua participação. E é isso, irmãos. Vocês ouviram, né? Que tumulto nesse lar de Abraão. Nem parece, né, que ele enfrentou tantas dificuldades assim, né? Tantas adversidades. Primeiro ele ouviu o conselho da sua esposa, da Sara, né? Que pediu para que a sua empregada gerasse um filho de Abraão. E aí depois vieram os desentendimentos, né? E aquela cena que ele expulsa, né? Que a Agar é expulsa com seu filho da casa deles. É uma cena muito difícil de acreditar e de pensar, mas tudo isso aconteceu, irmãos. Aconteceu. E agora, para irmos caminhando para a conclusão da primeira parte do estudo sobre ventos e tempestades, a vida como ela foi, a vida de homens e mulheres de Deus que viveram muito antes de nós, os reveses da vida deles.
que pode se assemelhar com os reveses da nossa vida, não é? Então eu quero convidar agora a diaconisa Angélica, que falará com a gente a respeito da reflexão 3. A paz do Senhor, queridos irmãos, quantas saudades. Sinto saudades de todos. Mas é com alegria que eu estou aqui hoje, contribuindo um pouquinho para o estudo da lição do dia. E lá na reflexão 3, nós vemos que Abraão representa muito bem pessoas e famílias que viveram há milênios antes de nós e que experimentaram importantes reveses. Pessoas que gemeram, choraram, angustiaram-se debaixo de provações inimagináveis, embora fiéis e amadas de Deus. E o autor nos propõe a leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32. E lá, o escritor da carta aos Hebreus cita alguns nomes de pessoas que eram servas de Deus: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. Esses são alguns nomes citados lá no texto pelo escritor da carta aos Hebreus. E ele relata ali como foi a vida dos fiéis servos de Deus. Esses personagens, como nós, também sofreram muito. Também enfrentaram muitas dificuldades, muitas tribulações, muitos problemas, inclusive a morte, né? Milhares de pessoas vieram a morrer em decorrência dessas dificuldades. Então o autor relata como foi a vida dos fiéis servos de Deus em tempos passados. Ele não só fala sobre as pessoas, mas ele cita os fatos que aconteceram com essas pessoas servas de Deus, que sofreram muito, das mais terríveis formas. Olhando para o povo de Deus daquela época, a gente fica imaginando o privilégio que eles tinham. Eles ouviam Deus falar cara a cara. Eles tinham uma série de regalias no contato com Deus que nós não temos hoje. Mas nem por isso eles deixaram de sofrer. Eles também sofreram, tal qual nós sofremos. E o que dizer de Jó? É possível que alguém já tenha citado seu nome hoje aqui, mas é inevitável falar em sofrimento de personagens fiéis a Deus e não falar de Jó, não é mesmo? Mas Jó, Abraão e os demais nomes citados aqui hoje, eles mereciam sofrer? A sua condição de servo de Deus não os liberavam de tamanho sofrimento? Não, irmãos. Após o final dessa lição, nós vamos entender isso claramente. Mas como é bom nós podermos estudar esse assunto. Como é bom nós termos isso bem esclarecido em nossos corações. Saber que o sofrimento não vem de Deus, e sim do pecado. Não é vontade de Deus que nós soframos, irmãos. Deus é bom, independente dos nossos sofrimentos. E quanto sofrimento nós temos vivido nesses dias, né? Nesses dias de pandemia. Mas que nós possamos, irmãos, entender, que nós possamos nos confortar nessa palavra. Não para nos conformarmos com os dias de tribulação, não. Mas sim para lembrarmos que Deus tem preparado uma vida eterna, sem esse terrível sentimento, sem o sofrimento. Obrigada, Angélica. Muitas saudades também. Quantos ventos e tempestades a nossa lição de hoje mostrou que nossos antepassados passaram, né? E isso não mudou no dia de hoje. A gente ainda passa por muita dificuldade, estamos passando por um momento muito complicado, que até pode embasar um pouco na história de Gideão, né? Gideão passava por um momento difícil, nós passamos por um momento difícil. E muitas vezes nós também temos medo e às vezes pensamos Deus não vai nos livrar de tudo isso, mas Deus tem um plano muito maior, assim como Ele tinha para Gideão, assim como Ele tinha para Abraão. Então os ventos e tempestades, eles fazem parte sim, mas Deus sempre deixa a promessa para nós de que tudo passará e que nós viveremos sim no mundo sem sofrimento, sem dor, sem decepções. Só que ainda faz parte de nós hoje, mas o sofrimento ele não provém de Deus, mas ele torna nós a cada dia mais fortes e faz com que nós confiemos ainda mais no nosso Deus, né?
Então, os ventos e as tempestades e os reveses da vida é uma consequência para todos, né? A Bíblia diz que tudo acontece para todos, para pessoas boas, para pessoas más, né? A chuva cai para todo mundo, as doenças estão todos sujeitos, os erros, os pecados, né? Todos nós estamos sujeitos, porque a herança de Adão recaiu para todos nós. Então, qual seria a diferença em servir a Deus e não servir? Porque, né, se tudo é uma consequência para todos, existem muitas diferenças. Não dá para citar tudo, né? Mas aí vamos a algumas. Primeiro, que é o resgate da alma, né? Servir a Deus restaura a nossa paz. Também servir a Deus nos garante que teremos a salvação eterna. Servir a Deus é estar sujeito a milagres de Deus na vida dos seus servos, porque Deus mostra o seu poder através de curas, de restaurações, de livramentos, de alegria no coração. Deus ouve, irmãos, a oração de seus filhos. Na oração de Ana, em um dos trechos, ela relata que Deus é o dono da vida e felizes quem o acha. Deus controla tudo. Irmãos, esse assunto, ele é importantíssimo e não daria, né, para se esgotar tudo no estudo de hoje. Então, eu te convido a assistir os próximos estudos para aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender o que a vida com Deus é, os ensinamentos que os sofrimentos traz para a nossa vida, né? O que servir a Deus é ter esperança, é ter paz, é ter alegria, né? Então, só para a gente lembrar, eu queria citar o profeta Malaquias, que diz que nós veremos a diferença outra vez dos que servem a Deus e dos que não servem, quando a volta de Jesus acontecer. Então, nós queremos agora agradecer a todos vocês que estudaram conosco, né? Nosso muito obrigada a todos vocês que participaram da lição, a todas as irmãs que participaram da lição. E é isso, nos acompanhe, né? Logo mais nós teremos o culto, né? E ele vai ser transmitido em todos os canais, né? Os nossos canais, que é Facebook, YouTube. Então, quero deixar aqui esse convite a você. E agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse aprendizado de hoje, né? Grata também pela oportunidade de podermos pensar juntos sobre a palavra de hoje, que acredito que foi muito importante para cada um de nós, pensar que nosso Deus é nosso refúgio e que dele provém todas as nossas vitórias, milagres, curas, assim como a irmã Nanda disse. Obrigada, fiquem agora com o nosso culto também. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma oração para agradecer pela lição de hoje e por todos estarmos juntos pensando sobre a lição de hoje. Antes disso, né, antes tarde do que nunca, lembrar que foi a classe 3 que nos convidou, né? Então, nós agradecemos o convite e a oportunidade de ministrar a lição de hoje. Então, vamos orar para nós finalizarmos e fecharmos esse momento que tivemos, né? Agradecendo a Deus, agradecendo por tudo, agradecendo pela oportunidade que nos dá de conhecer, de aprender, né, de estar próximo. A gente sente paz quando a gente entende o plano e o propósito de Deus, né, na vida do seu povo e que reflete a nós hoje. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de graça, Senhor, Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Rei que governa o nosso coração, Senhor.
Nós estamos aqui, estamos gratas pela oportunidade que nos destes neste dia, por falarmos, através de nós, por sermos o canal que fala da Tua palavra. Senhor Jesus, gratas somos pela misericórdia que tem derramado a nós. Gratas somos por esses meios de comunicação que nos ajudam a levar a palavra, a levar o Teu Evangelho, a alcançar as pessoas que necessitam ouvir, as pessoas que precisam conhecer a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Também pedimos que abençoe e esteja conosco durante o nosso culto, que possamos ter a certeza, a confirmação da Sua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo permaneça em nossas vidas. É o que eu te peço hoje em nome de Jesus e te agradeço. Amém, Senhor.